Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos resolver uma operação com radicais. Nós temos a raiz quadrada de 3 dividida pela raiz quadrada de 12, mais a raiz quinta de 2 dividida pela raiz quinta de 64. Como que a gente resolve isso aqui? Nessa primeira fração, nós temos uma divisão de duas raízes com o mesmo índice. Então, a gente reescreve como uma única raiz. Vai ficar assim, ó, raiz quadrada, vou manter o índice, e no radicando vai ficar 3 sobre 12. Mas, nessa segunda fração, eu vou aplicar o mesmo conceito, já que os índices aqui também são iguais. Então, vai ficar a raiz quinta, e aqui no radicando vai ficar 2 sobre 64, ok? Qual é o próximo passo aqui? Ó, nós vamos fazer o seguinte, olhando para essa primeira raiz. Aqui no radicando eu tenho essa fração, 3 sobre 12. Eu consigo simplificar o 3 por 3 e o 12 por 3 também, tá, pessoal? E aí nós vamos ter o seguinte, ó, a raiz quadrada, 3 dividido por 3 eu tenho 1, e 12 dividido por 3 eu tenho 4. Então, ficou agora a raiz quadrada de 1/4. Mas, olhando aqui para essa segunda raiz, essa raiz quinta, eu vou simplificar também essa fração, tá? O 2 eu vou dividir por 2, e o 64 eu vou dividir por 2 também, já que os dois números aqui são pares. E aí nós vamos ter o seguinte, ó, raiz de índice 5, ou raiz quinta, de quem? 2 dividido por 2 eu tenho 1. E aqui no denominador, 64 dividido por 2 eu tenho 32. Beleza? Agora não é mais possível simplificar aqui as frações que estão nos radicandos. O que a gente vai ter que fazer? Nós vamos separar em duas raízes, tá? Então vai ficar uma raiz para quem está no numerador e outra para quem está aqui no denominador. E aí nós vamos ter o seguinte, ó, raiz quadrada de 1, ok, dividida por quem? Pela raiz quadrada de 4. Mas, vamos aplicar o mesmo conceito aqui. Então vai ficar raiz quinta de 1, dividida pela raiz quinta de 32. Bom, raiz quadrada de 1 é 1, né? Raiz quadrada de 4 é 2. Mas, raiz quinta de 1, pessoal, é 1. Não importa o índice da raiz. Se você tiver no radicando 1, o resultado sempre será 1. E esse 1 aqui estará sendo dividido pela raiz quinta de 32. O que a gente tem que fazer aqui agora? Nós vamos fatorar o 32. Vamos fazer aqui do lado, ó. Vamos decompor o 32 em fator primo. 32 dividido por 2 dá 16. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 eu tenho 1. Então, o 2 ele pode ser reescrito como uma potência desses fatores aqui, ó. Isso vai ficar assim, ó. 2 elevado a quem? O 2 aparece 5 vezes, né? Então, a gente tem 2 elevado a 5. No lugar desse 32, eu coloco 2 elevado a 5. Então, vai ficar a raiz quinta de 2 elevado a 5. Então, agora, nós vamos ter o seguinte, ó. Meio mais 1 sobre raiz quinta de 2 elevado a 5, como o índice é igual ao expoente de quem está no radicando, a gente pode cortar, ok? E aí vai sobrar a base, que nesse caso é o 2. Então nós temos o seguinte agora, ó, meio mais meio. Deixa eu apagar aqui. Beleza. Meio mais meio, pessoal, é a metade mais a metade. Isso aqui é igual a 1 inteiro. Bacana? Ou você pode pensar nisso aqui, ó. Soma de frações com o mesmo denominador
repete o denominador e soma os numeradores. 1 mais 1, 2. E 2 sobre 2 é 1. Ok? Tranquilo, né? Então está aqui o resultado dessa operação inicial. O resultado é igual a 1. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o like. Se você não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Eu vejo você numa próxima aula. Um grande abraço e foco nos estudos!